Caros alunos do IBAD, que a graça e que a paz de Cristo reine em vossos corações. Aqui quem está falando é o pastor Ademir Nascimento, professor do curso de liderança eclesiástica. Estamos aqui para dar prosseguimento à disciplina de hermenêutica bíblica ou hermenêutica teológica. Uma aula bem breve, sucinta. Hoje vamos apenas reforçar o que já vimos, o que praticamente já vimos em sala de aula. Nós vamos falar da importância da interpretação bíblica. Vamos reforçar este assunto. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, na sua segunda carta, aliás, melhor dizendo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz que Timóteo deveria procurar se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, de quem não tinha do que se envergonhar e de quem também manejava bem a palavra da verdade. Então ele diz, procura apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meus amados, eis aqui a responsabilidade que gostaríamos de chamar para todos a respeito da interpretação bíblica. Manejar bem a palavra da verdade, o manejar bem, significa, na linguagem do apóstolo Paulo, fazer um corte em linha reta, ou fazer um corte reto. O apóstolo São Paulo nos reporta ao pedreiro que constrói uma parede em linha reta, usando a linha e o prumo, não é verdade? O carpinteiro que risca a obra em linha reta, o agricultor que ara a terra em linhas retas. Semelhantemente, o obreiro do Senhor, que interpreta a Bíblia, que procura interpretar a Bíblia, que procura fazer isto, deverá ter que interpretá-la em linha reta. O preguiçoso jamais saberá interpretar o pensamento divino. Requer, porém, paciência, dedicação, estudo paciente, persistente, perseverante. É impossível que alguém interprete a Bíblia de modo correto e sem se envergonhar, sem que antes procure ser diligente no seu estudo. A palavra no original, quando São Paulo diz procura apresentar-te diante de Deus, esse procurar no original grego significa ser diligente, apressar-se, manejar bem, significa utilizar as faculdades racionais, para conscientemente se evitar o perigo de fraude na interpretação das Escrituras. Ou seja, é necessário ser diligente para não adulterar a palavra de Deus, para não agir com dolosamente, falsificando e corrompendo as Escrituras, assim como na antiguidade se falsificavam o ouro e o vinho. Então, é necessário que nós atentemos para a responsabilidade de se interpretar a Bíblia. A interpretação bíblica não pode ser deixada de ser levada a sério. Interpretar a Bíblia é algo seríssimo. Há
a Bíblia é a intérprete de si mesma. A Bíblia é a sua intérprete, a sua própria intérprete. A Bíblia se interpreta a si mesma. Esta é a ideia principal quando nós tratamos de interpretação bíblica. Nós sabemos, como nós já vimos, que interpretar a Bíblia é algo muito sério e é algo de responsabilidade de todo o cristão. Infelizmente, muitos cristãos ignoram isto. Infelizmente, muitos cristãos não levam a sério a questão da interpretação bíblica. E isto é muito perigoso, porque quando nós não levamos a sério a interpretação bíblica, nós corremos o risco de, desleixadamente, de fazermos uma má interpretação do texto bíblico e, consequentemente, também, inevitavelmente, ao fazermos uma má interpretação, fazermos também uma má aplicação. E interpretação errada geram crenças erradas. Interpretações erradas das Escrituras geram crenças e doutrinas erradas. Só para refrescar aqui nossa memória, nós sabemos que a Bíblia tem 3 tipos de linguagem. A linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem simbólica ou alegórica. A Bíblia possui esses 3 tipos de linguagem. Quem se propõe a interpretar as Escrituras tem que conhecer, tem que saber fazer uma distinção, uma diferença, tem que saber perceber as diferenças entre esses 3 tipos de linguagens que estão presentes em toda a Bíblia, as quais acabamos de citar. Caros irmãos, caros alunos do IBAD, ao interpretarmos a Bíblia, ao nos propormos a interpretarmos as Escrituras, é necessário entender que não é fácil interpretar as Escrituras, mas tem algo que nós devemos levar em consideração. Devemos evitar a todo custo e termos cuidado para não espiritualizarmos as Escrituras, para não tentarmos fazer essa interpretação espiritual de tudo. Então devemos ter cuidado, porque nem sempre uma passagem é alegórica, nem sempre toda passagem é figurada. Às vezes a passagem é literal. E as pessoas muitas vezes têm a mania de querer interpretar a Bíblia de modo figurativo e de modo simbólico, alegórico, espiritualizado, místico, e acabam muitas vezes esquecendo que a Bíblia precisa ser interpretada primeiramente, literalmente. Esta é a regra principal. Então devemos evitar interpretações particularizadas. Interpretações particularizadas, não é correto ninguém fazer interpretações particularizadas. A Bíblia não pode ser entendida com o nosso próprio modo de pensar, com os nossos achismos teológicos, filosóficos, com os nossos achismos aleatórios, com os nossos achismos pessoais. Não podemos, através de experiências particulares, de interpretações particulares, querermos interpretar a Bíblia do nosso próprio modo. Mas nós devemos atentar para
o auxílio do Espírito Santo para aclarar o nosso entendimento, abrir o nosso entendimento para nós compreendermos as Escrituras, visto que o homem natural só compreende as coisas do Espírito se for pelo Espírito. Não pode compreender as coisas do Espírito, as coisas de Deus, naturalmente. Mas sim, somente pelo Espírito de Deus. Então, como falamos, a linguagem literal, a interpretação literal, é uma interpretação clara. É aquele tipo de interpretação que quando nós lemos a palavra, é daquela forma como a palavra está, como a palavra se encontra. Esta é a interpretação literal. Por exemplo, quando a Bíblia fala, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos 31 e 33, que fala que Cristo nasceria de uma virgem, isto é uma linguagem literal. Não tem condições de aplicarmos aqui uma linguagem figurada a esta passagem bíblica, porque a Bíblia está falando literalmente que Cristo nasceria de uma virgem. Já na questão figurada, na interpretação figurada, as interpretações figuradas é quando o texto bíblico emprega figuras de linguagem. É quando o texto bíblico emprega figuras de linguagem. Por exemplo, João 10 e 9, quando Jesus disse, eu sou a porta. E em João 6 e 48 ele diz, eu sou o pão da vida. Então, se nós fôssemos tentar interpretar essa passagem, literalmente, o texto perderia o sentido. Neste caso, entendemos aqui que a Bíblia está empregando uma linguagem metafórica, uma linguagem figurativa. Quando Jesus diz, eu sou a porta. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, literalmente, não tem sentido interpretarmos literalmente. Mas metaforicamente nós entendemos que Cristo está falando que é o pão espiritual que sustenta espiritualmente todo aquele que dele se alimenta. Já a interpretação simbólica ou alegórica é quando nós usamos objetos, quando o texto bíblico utiliza-se de objetos inanimados ou animados para esclarecer determinados assuntos. Então, quando a Bíblia fala, lá no capítulo 2 e 7 de Daniel, nos capítulos 2 e 7, nós encontramos esse tipo de interpretação, o exemplo deste tipo de interpretação. Os reinos gentílicos e mundiais, desde o reino babilônico de Nabucodonosor até o tempo do retorno de Cristo, são representados pelos vários metais da grande estátua vista pelo monarca e depois pelas feras, melhor dizendo, pelas feras vorazes que o profeta Daniel viu. Então, esta é um exemplo da linguagem alegórica ou simbólica. E um detalhe, quando a Bíblia utilizar a linguagem alegórica, ela vai se encarregar de deixar claro no texto bíblico que está se utilizando da linguagem alegórica. Meus amados irmãos, espero que todos vocês estejam gostando, desta aula, onde nós estamos esclarecendo aqui a importância da interpretação bíblica para todos vocês. Então, nós devemos ter cuidado, porque, como eu disse desde o início, a interpretação bíblica é algo muito importante. E nós temos que tomar alguns cuidados quando nós nos propomos a interpretarmos a Bíblia. Primeiro, ver essa questão de não espiritualizar o texto bíblico. Em primeiro lugar, nós devemos dar ênfase à questão literal, à interpretação literal da Bíblia, entender as palavras gramaticalmente, antes de ser interpretada
figurativamente, figuradamente, ou simbolicamente, ou alegoricamente. A Bíblia deve ser interpretada literalmente, lembrando que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Esta é a regra principal de toda a Escritura. E lembrando que interpretações erradas vão gerar crenças erradas, e certamente vamos aplicar de modo errado as Escrituras sob a nossa vida. Temos que ter cuidado ao utilizarmos a Bíblia para não passarmos batido, para não ignorarmos na hora de interpretarmos a Bíblia o que ela diz sobre determinado assunto. Então nós devemos ter cuidado para não cairmos, nesse fracasso de ficarmos perdidos e voando sem ter entendimento sobre o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Por exemplo, quando a Bíblia fala de salvação, nós temos aí duas correntes teológicas referentes à salvação. Desde os primeiros séculos, onde se desenvolveu a teologia, nós temos aí as raízes dessas correntes, do sinergismo, do monergismo, da onde veio aí o agostinianismo e depois também o calvinismo mais tarde, depois da Reforma Protestante. Nós temos também o sinergismo com os arminianistas, os arminianos, que trouxeram aí também a doutrina da salvação de um modo diferente, enfatizando a questão do livre-arbítrio, da presciência. E também nós temos aí a questão do monergismo agostiniano, mais tarde, vinda sendo propagada e disseminada com o calvinismo, e empregando aí a soberania divina na questão da salvação, e que uma vez salvo, o homem sempre estará salvo. Então, quando nós nos propomos a explicar determinados assuntos, nós temos que entender esses assuntos para podermos explicar de modo correto. Então, nós devemos ter cuidado na questão da interpretação bíblica, como falamos, para não interpretarmos a Bíblia, não interpretarmos e não aplicarmos a Bíblia de modo incorreto para as nossas vidas e no nosso cotidiano. Inclusive, nós devemos ter cuidado para não tomarmos versículos isolados, fora de contexto. Isso nós vamos ver mais à frente, A importância do contexto, as regras para se interpretar a Bíblia de acordo com o seu contexto. Isso nós vamos ver. Temos que ter cuidado ao interpretar a Bíblia para não forçar o texto bíblico dizer algo que ele não está querendo dizer. É aí onde que entra o perigo da questão da individualização da interpretação da Bíblia. Nós devemos ter cuidado para não, além de espiritualizarmos as Escrituras, temos que ter cuidado para não subjetivarmos, para não individualizarmos a questão da interpretação bíblica e por fim, fazermos uma má aplicação devido a uma má interpretação. Então, nós devemos entender estas coisas, queridos irmãos. Fazendo assim, estaremos fazendo o correto e não estaremos usando de engano, de defraudação, de defraudarmos ao texto bíblico, de adulterarmos o texto bíblico e querermos fazer Deus dizer aquilo que ele não está querendo dizer no texto bíblico. E lembrando que a importância de se interpretar a Bíblia, o dever de interpretar a Bíblia é de todo cristão, mas como eu disse no início, nem todos os cristãos atentam para esta questão. E muitas vezes acabam sendo relapsos nessa questão. Então, que Deus abençoe a todos. Aqui foi a nossa aula, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. E quando nós voltarmos, nós vamos falar sobre as regras gerais de interpretação em sala de aula, tá bom? Aguardamos todos vocês, espero ter contribuído para o crescimento espiritual de vocês, intelectual de todos vocês, alunos do IBAD. Pastor Ademir Nascimento, professor de Teologia do Instituto Bíblico Amor de Deus, da matéria Hermenêutica Teológica, a qual estamos lecionando e trabalhando com vocês. Que Deus abençoe, um forte abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.